Você entrou aqui porque em algum nível já sabe que precisa se tratar melhor. Não é porque você não se ama, é porque no dia a dia você vem se desrespeitando sem perceber. E você precisa ficar aqui, pois nos próximos minutos algo importante vai se reorganizar dentro de você. Ao final dessa reprogramação mental, que tem um poder meditativo, você vai se sentir mais inteira, mais firme por dentro e com uma clareza silenciosa sobre até onde ir e quando parar, sem culpa, sem briga interna. Agora não muda nada. Não precisa se arrumar, nem tente fazer do jeito certo. Só perceba como você costuma começar o dia. Talvez já antecipando as demandas, talvez já se cobrando para dar conta, talvez já se preparando para se adaptar mais uma vez. Isso não é falta de amor próprio, é hábito. Um hábito aprendido de colocar todo mundo na frente e você no final da fila. Respira fundo agora. Inspira devagar, segura. Agora solta lentamente, como se estivesse soltando a necessidade de se ultrapassar. Sinta o corpo respondendo. Pois existe um conflito silencioso acontecendo aí dentro. Uma parte sua quer paz, limite, respeito. Uma outra parte acha que para ser madura precisa aguentar mais. Daqui a pouco você vai perceber onde esse conflito começa e como ele pode ser interrompido sem confronto, sem rigidez. Fica aqui comigo. Em algum momento da sua vida, você aprendeu que precisava se adaptar. Talvez para não dar trabalho, talvez para manter a paz, talvez para ser aceita, reconhecida, amada. E funcionou. Você aprendeu a ceder, aprendeu a segurar, aprendeu a ir um pouco além do seu limite. Só que o corpo não esquece. Ele registra cada vez que você disse tudo bem, quando não estava. Cada vez que continuou quando já estava cansada. Cada vez que engoliu para não criar conflito. Com o tempo, isso virou padrão. E o que antes era adaptação começou a virar autoabandono. Mas ninguém te ensinou a diferenciar uma coisa da outra. Você achou que estava sendo madura, responsável, forte, quando na verdade estava apenas se colocando em segundo plano. E aqui está algo importante de reconhecer, sem culpa e sem julgamento. Você não fez isso porque não se respeita. Você fez isso porque aprendeu assim. Daqui a pouco você vai perceber onde esse padrão aparece no seu corpo e porque ele pode ser transformado sem precisar brigar com quem você é. Continua comigo. Agora, deixa isso sair da história e entrar no corpo. Não tenta entender, só acompanha. Imagina o seu corpo como um espaço interno e dentro desse espaço, imagine um lugar que representa seus limites.
talvez esse lugar esteja fechado, talvez esteja pesado, talvez protegido demais. Não força a abertura, não empurra. Perceba apenas como ele está hoje. Agora, imagina que esse lugar é como um cofre. Não porque guarda algo perigoso, mas porque guarda algo valioso. Dentro desse cofre está o seu autorrespeito, a sua dignidade, o seu até aqui. E o mais importante, esse cofre não foi feito para ser arrombado. Ele foi feito para ser acessado no tempo certo. E aqui vem algo curioso. Você não perdeu a chave. Ela sempre esteve aí. Só ficou esquecida, porque você passou muito tempo se adaptando demais. Daqui a pouco, você vai perceber qual é o gesto interno simples que permite esse acesso sem violência, sem esforço. Por enquanto, fica com a imagem do cofre, do valor que existe aí dentro e da chave que nunca foi embora. Continua comigo. E se você precisa potencializar os resultados adquiridos aqui no canal, eu tenho algo incrível para você. No primeiro comentário, tem 3 links que vão te ajudar nesse processo. Agora, vamos sair da imagem e entra na prática do dia. Porque o desrespeito a si mesma raramente acontece em grandes ocasiões ou decisões. Ele acontece nos pequenos momentos. Quando você percebe o corpo cansar e continuar mesmo assim. Quando você sente vontade de parar e se empurrar um pouco mais. Quando algo te incomoda e você decide engolir. É aí que o limite é ultrapassado. Então, faz algo simples agora. Percebe o seu corpo por um instante. Onde ele começa a avisar antes de você se ultrapassar? Pode ser um aperto no peito, um peso nos ombros, um cansaço que chega cedo demais. Esse aviso é o sinal. E a microação de hoje é a seguinte: reconhecer o sinal antes de se violentar. Não é dizer não para todo mundo, é dizer sim para o seu corpo. E agora vem a superação. Isso vai acontecer várias vezes hoje, em uma conversa, em uma tarefa, em um pedido. Toda vez que o sinal aparecer, você não precisa justificar, explicar ou brigar. Você apenas reduz um pouco o ritmo. Respira e se mantém do seu lado. Cada vez que você faz isso, o cofre não se fecha. Ele se fortalece e aos poucos o corpo aprende que respeitar-se não é se isolar, é não se abandonar. Continua comigo. Agora integra tudo isso à sua vida real, porque o que dói em você não é a falta de amor próprio. É o cansaço de se ultrapassar o tempo todo. Você sente quando passa do seu limite. O corpo avisa, mas por hábito você continua. E aí vem a culpa, a irritação, a sensação de estar sempre devendo algo a si mesma.
O que você deseja, no fundo, não é virar alguém egoísta, não é endurecer, não é se afastar das pessoas. Você só quer poder existir sem se machucar para caber, sem se diminuir para manter a paz, sem se anular para ser aceita. E é isso que começa a mudar aqui. Autorrespeito não é confronto, não é rigidez, não é fechar-se para o mundo. Autorrespeito é permanecer com você mesma quando o dia pede mais. Hoje você não precisa aprender a se amar. Você só precisa parar de se desrespeitar. E isso já é uma forma profunda de amor. Respira, sinta o corpo agora. Perceba como ele responde quando você fica do seu lado. Leva essa sensação com você, porque cada vez que você se respeita, algo dentro de você se reorganiza. E essa reorganização vai muito além de hoje. Daqui a pouco você vai ouvir algumas frases. Elas não são para você repetir em voz alta, não são para decorar, não são para forçar mudança nenhuma. Essas frases foram pensadas para acompanhar o seu dia, enquanto você trabalha, organiza a rotina, se desloca, responde pessoas. Essas frases vão sendo ouvidas em repetição e o seu corpo começa a aprender algo novo sem esforço. Porque o corpo aprende por exposição, não por cobrança. Cada vez que essas frases passam por você, o sistema nervoso entende que não precisa mais funcionar em modo autoabandono. Você não precisa parar o que está fazendo. Você não precisa prestar atenção consciente. Basta deixar que elas estejam aí. Ao longo do dia, em momentos simples e comuns, você pode perceber pequenas mudanças, respostas menos automáticas, menos culpa ao se respeitar, mais clareza sobre o seu próprio limite. Isso é o aprendizado se consolidando. Agora apenas permita que essas frases sigam com você. Elas não vêm para mandar, elas vêm para reorganizar. E o corpo sabe exatamente o que fazer com isso. Você não precisa aprender a se amar. Você precisa parar de se desrespeitar. Amor próprio não começa em frases bonitas. Começa no momento em que você deixa de se machucar para continuar cabendo. E talvez essa seja a maior virada de hoje. Porque quando você se respeita, o amor aparece como consequência. O corpo relaxa, a mente clareia, a vida responde diferente. Este áudio não é um evento isolado, ele é um treino. E todo treino se fortalece com repetição. Por isso, pequenas práticas diárias fazem a diferença. Uma pausa consciente, um limite silencioso, uma escolha de ficar do seu lado. E existe algo simples que ajuda muito nesse processo. Ler todos os dias algo que te devolve para você. Uma página já é suficiente. No comentário fixado está o nosso e-book criado exatamente para esse treino diário de autorrespeito. Leitura curta, profunda
e regeneradora para acompanhar você nesse processo de transformação sem pressão, sem excesso. Não é sobre consumir mais, é sobre se tratar melhor todos os dias. Agora deixa isso assentar, porque o que vem a seguir não é informação, é reprogramação. Enquanto você ouve essas palavras, talvez perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a mudar. Porque às vezes o corpo aprende melhor quando não é pressionado. Você pode notar que existe uma parte sua que sempre soube quando era a hora de parar. Quando era a hora de ir com mais calma, quando algo já tinha passado do limite. E talvez agora essa parte possa ser ouvida com mais clareza. Sem culpa, sem explicação. Algumas pessoas percebem que começam a se tratar diferente nos pequenos momentos do dia, sem planejar, sem decidir. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo por dentro dissesse: eu fico comigo. E você não precisa saber nada agora como se isso vai se manifestar. O importante é que enquanto essas frases continuam chegando, o seu corpo aprende que não precisa mais se machucar para dar conta. Você pode se respeitar sem se fechar. Pode se preservar sem se isolar, pode se colocar sem se perder do outro. E talvez, em algum momento comum hoje, numa resposta, numa pausa, num simples agora não, você perceba que agiu diferente, com mais dignidade, com mais presença, com mais você. Porque o autorrespeito não nasce da força, nasce da permanência. E você pode deixar essa sensação de estar do seu lado te acompanhar ao longo do dia, no ritmo certo, do seu jeito, sabendo que pouco a pouco algo profundo já está sendo reorganizado. E está tudo bem deixar que isso continue. Enquanto você ouve essas palavras, talvez perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a mudar. Porque às vezes o corpo aprende melhor quando não é pressionado. Você pode notar que existe uma parte sua que sempre soube quando era a hora de parar. Quando era a hora de ir com mais calma, quando algo já tinha passado do limite. E talvez agora essa parte possa ser ouvida com mais clareza. Sem culpa, sem explicação. Algumas pessoas percebem que começam a se tratar diferente nos pequenos momentos do dia, sem planejar, sem decidir. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo por dentro dissesse: eu fico comigo.
E você não precisa saber nada agora como se isso vai se manifestar. O importante é que enquanto essas frases continuam chegando, o seu corpo aprende que não precisa mais se machucar para dar conta. Você pode se respeitar sem se fechar, pode se preservar sem se isolar, pode se colocar sem se perder do outro. E talvez, em algum momento comum hoje, numa resposta, numa pausa, num simples agora não, você perceba que agiu diferente, com mais dignidade, com mais presença, com mais você. Porque o autorrespeito não nasce da força, nasce da permanência. E você pode deixar essa sensação de estar do seu lado te acompanhar ao longo do dia, no ritmo certo, do seu jeito, sabendo que pouco a pouco algo profundo já está sendo reorganizado. E está tudo bem deixar que isso continue. Enquanto você ouve essas palavras, talvez perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a mudar. Porque às vezes o corpo aprende melhor quando não é pressionado. Você pode notar que existe uma parte sua que sempre soube quando era a hora de parar. Quando era a hora de ir com mais calma, quando algo já tinha passado do limite. E talvez agora essa parte possa ser ouvida com mais clareza. Sem culpa, sem explicação. Algumas pessoas percebem que começam a se tratar diferente nos pequenos momentos do dia, sem planejar, sem decidir. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo por dentro dissesse: eu fico comigo. E você não precisa saber nada agora como se isso vai se manifestar. O importante é que enquanto essas frases continuam chegando, o seu corpo aprende que não precisa mais se machucar para dar conta. Você pode se respeitar sem se fechar, pode se preservar sem se isolar, pode se colocar sem se perder do outro. E talvez, em algum momento comum hoje, numa resposta, numa pausa, num simples agora não, você perceba que agiu diferente, com mais dignidade, com mais presença, com mais você. Porque o autorrespeito não nasce da força, nasce da permanência. E você pode deixar essa sensação de estar do seu lado te acompanhar ao longo do dia, no ritmo certo, do seu jeito, sabendo que pouco a pouco algo profundo já está sendo reorganizado. E está tudo bem deixar que isso continue. Enquanto você ouve essas palavras, talvez perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a mudar. Porque às vezes o corpo aprende melhor quando não é pressionado.
Você pode notar que existe uma parte sua que sempre soube quando era a hora de parar, quando era a hora de ir com mais calma, quando algo já tinha passado do limite. E talvez agora essa parte possa ser ouvida com mais clareza, sem culpa, sem explicação. Algumas pessoas percebem que começam a se tratar diferente nos pequenos momentos do dia, sem planejar, sem decidir. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo por dentro dissesse: eu fico comigo. E você não precisa saber nada agora como se isso vai se manifestar. O importante é que enquanto essas frases continuam chegando, o seu corpo aprende que não precisa mais se machucar para dar conta. Você pode se respeitar sem se fechar, pode se preservar sem se isolar, pode se colocar sem se perder do outro. E talvez, em algum momento comum hoje, numa resposta, numa pausa, num simples agora não, você perceba que agiu diferente, com mais dignidade, com mais presença, com mais você. Porque o autorrespeito não nasce da força, nasce da permanência. E você pode deixar essa sensação de estar do seu lado te acompanhar ao longo do dia, no ritmo certo, do seu jeito, sabendo que pouco a pouco algo profundo já está sendo reorganizado. E está tudo bem deixar que isso continue. Enquanto você ouve essas palavras, talvez perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a mudar. Porque às vezes o corpo aprende melhor quando não é pressionado. Você pode notar que existe uma parte sua que sempre soube quando era a hora de parar, quando era a hora de ir com mais calma, quando algo já tinha passado do limite. E talvez agora essa parte possa ser ouvida com mais clareza, sem culpa, sem explicação. Algumas pessoas percebem que começam a se tratar diferente nos pequenos momentos do dia, sem planejar, sem decidir. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo por dentro dissesse: eu fico comigo. E você não precisa saber nada agora como se isso vai se manifestar. O importante é que enquanto essas frases continuam chegando, o seu corpo aprende que não precisa mais se machucar para dar conta. Você pode se respeitar sem se fechar, pode se preservar sem se isolar, pode se colocar sem se perder do outro. E talvez, em algum momento comum hoje, numa resposta, numa pausa, num simples agora não, você perceba que agiu diferente,
com mais dignidade, com mais presença, com mais você. Porque o autorrespeito não nasce da força, nasce da permanência. E você pode deixar essa sensação de estar do seu lado te acompanhar ao longo do dia, no ritmo certo, do seu jeito, sabendo que pouco a pouco algo profundo já está sendo reorganizado. E está tudo bem deixar que isso continue. Enquanto você ouve essas palavras, talvez perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a mudar. Porque às vezes o corpo aprende melhor quando não é pressionado. Você pode notar que existe uma parte sua que sempre soube quando era a hora de parar. Quando era hora de ir com mais calma, quando algo já tinha passado do limite. E talvez agora essa parte possa ser ouvida com mais clareza. Sem culpa, sem explicação. Algumas pessoas percebem que começam a se tratar diferente nos pequenos momentos do dia, sem planejar, sem decidir. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo por dentro dissesse: eu fico comigo. E você não precisa saber nada agora como se isso vai se manifestar. O importante é que enquanto essas frases continuam chegando, o seu corpo aprende que não precisa mais se machucar para dar conta. Você pode se respeitar sem se fechar. Pode se preservar sem se isolar, pode se colocar sem se perder do outro. E talvez, em algum momento comum hoje, numa resposta, numa pausa, num simples agora não, você perceba que agiu diferente, com mais dignidade, com mais presença, com mais você. Porque o autorrespeito não nasce da força, nasce da permanência. E você pode deixar essa sensação de estar do seu lado te acompanhar ao longo do dia, no ritmo certo, do seu jeito, sabendo que pouco a pouco algo profundo já está sendo reorganizado. E está tudo bem deixar que isso continue. Enquanto você ouve essas palavras, talvez perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a mudar. Porque às vezes o corpo aprende melhor quando não é pressionado. Você pode notar que existe uma parte sua que sempre soube quando era a hora de parar. Quando era a hora de ir com mais calma, quando algo já tinha passado do limite. E talvez agora essa parte possa ser ouvida com mais clareza. Sem culpa, sem explicação. Algumas pessoas percebem que começam a se tratar diferente nos pequenos momentos do dia, sem planejar, sem decidir.
Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo por dentro dissesse: eu fico comigo. E você não precisa saber nada agora como se isso vai se manifestar. O importante é que enquanto essas frases continuam chegando, o seu corpo aprende que não precisa mais se machucar para dar conta. Você pode se respeitar sem se fechar, pode se preservar sem se isolar, pode se colocar sem se perder do outro. E talvez, em algum momento comum hoje, numa resposta, numa pausa, num simples agora não, você perceba que agiu diferente, com mais dignidade, com mais presença, com mais você. Porque o autorrespeito não nasce da força, nasce da permanência. E você pode deixar essa sensação de estar do seu lado te acompanhar ao longo do dia, no ritmo certo, do seu jeito, sabendo que pouco a pouco algo profundo já está sendo reorganizado. E está tudo bem deixar que isso continue. Enquanto você ouve essas palavras, talvez perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a mudar. Porque às vezes o corpo aprende melhor quando não é pressionado. Você pode notar que existe uma parte sua que sempre soube quando era a hora de parar. Quando era a hora de ir com mais calma, quando algo já tinha passado do limite. E talvez agora essa parte possa ser ouvida com mais clareza. Sem culpa, sem explicação. Algumas pessoas percebem que começam a se tratar diferente nos pequenos momentos do dia, sem planejar, sem decidir. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo por dentro dissesse: eu fico comigo. E você não precisa saber nada agora como se isso vai se manifestar. O importante é que enquanto essas frases continuam chegando, o seu corpo aprende que não precisa mais se machucar para dar conta. Você pode se respeitar sem se fechar, pode se preservar sem se isolar, pode se colocar sem se perder do outro. E talvez, em algum momento comum hoje, numa resposta, numa pausa, num simples agora não, você perceba que agiu diferente, com mais dignidade, com mais presença, com mais você. Porque o autorrespeito não nasce da força, nasce da permanência. E você pode deixar essa sensação de estar do seu lado te acompanhar ao longo do dia, no ritmo certo, do seu jeito, sabendo que pouco a pouco algo profundo já está sendo reorganizado. E está tudo bem deixar que isso continue. Enquanto você ouve essas palavras,
Talvez perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a mudar. Porque às vezes o corpo aprende melhor quando não é pressionado. Você pode notar que existe uma parte sua que sempre soube quando era hora de parar. Quando era hora de ir com mais calma. Quando algo já tinha passado do limite. E talvez agora essa parte possa ser ouvida com mais clareza. Sem culpa, sem explicação. Algumas pessoas percebem que começam a se tratar diferente nos pequenos momentos do dia. Sem planejar, sem decidir. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo por dentro dissesse: eu fico comigo. E você não precisa saber nada agora como se isso vai se manifestar. O importante é que enquanto essas frases continuam chegando, o seu corpo aprende que não precisa mais se machucar para dar conta. Você pode se respeitar sem se fechar, pode se preservar sem se isolar, pode se colocar sem se perder do outro. E talvez, em algum momento comum hoje, numa resposta, numa pausa, num simples agora não, você perceba que agiu diferente, com mais dignidade, com mais presença, com mais você. Porque o autorrespeito não nasce da força, nasce da permanência. E você pode deixar essa sensação de estar do seu lado te acompanhar ao longo do dia, no ritmo certo, do seu jeito, sabendo que pouco a pouco algo profundo já está sendo reorganizado. E está tudo bem deixar que isso continue. Enquanto você ouve essas palavras, talvez perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a mudar. Porque às vezes o corpo aprende melhor quando não é pressionado. Você pode notar que existe uma parte sua que sempre soube quando era hora de parar. Quando era hora de ir com mais calma, quando algo já tinha passado do limite. E talvez agora essa parte possa ser ouvida com mais clareza. Sem culpa, sem explicação. Algumas pessoas percebem que começam a se tratar diferente nos pequenos momentos do dia, sem planejar, sem decidir. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo por dentro dissesse: eu fico comigo. E você não precisa saber nada agora como se isso vai se manifestar. O importante é que enquanto essas frases continuam chegando, o seu corpo aprende que não precisa mais se machucar para dar conta. Você pode se respeitar sem se fechar, pode se preservar sem se isolar, pode se colocar sem se perder do outro.
E talvez em algum momento comum hoje, numa resposta, numa pausa, num simples agora não, você perceba que agiu diferente, com mais dignidade, com mais presença, com mais você. Porque o autorrespeito não nasce da força, nasce da permanência. E você pode deixar essa sensação de estar do seu lado te acompanhar ao longo do dia, no ritmo certo, do seu jeito, sabendo que pouco a pouco algo profundo já está sendo reorganizado. E está tudo bem deixar que isso continue. Enquanto você ouve essas palavras, talvez perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a mudar. Porque às vezes o corpo aprende melhor quando não é pressionado. Você pode notar que existe uma parte sua que sempre soube quando era a hora de parar. Quando era hora de ir com mais calma, quando algo já tinha passado do limite. E talvez agora essa parte possa ser ouvida com mais clareza. Sem culpa, sem explicação. Algumas pessoas percebem que começam a se tratar diferente nos pequenos momentos do dia, sem planejar, sem decidir. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo por dentro dissesse: eu fico comigo. E você não precisa saber nada agora, como se isso vai se manifestar. O importante é que enquanto essas frases continuam chegando, o seu corpo aprende que não precisa mais se machucar para dar conta. Você pode se respeitar sem se fechar. Pode se preservar sem se isolar, pode se colocar sem se perder do outro. E talvez, em algum momento comum hoje, numa resposta, numa pausa, num simples agora não, você perceba que agiu diferente, com mais dignidade, com mais presença, com mais você. Porque o autorrespeito não nasce da força, nasce da permanência. E você pode deixar essa sensação de estar do seu lado te acompanhar ao longo do dia, no ritmo certo, do seu jeito, sabendo que pouco a pouco algo profundo já está sendo reorganizado. E está tudo bem deixar que isso continue. Enquanto você ouve essas palavras, talvez perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a mudar. Porque às vezes o corpo aprende melhor quando não é pressionado. Você pode notar que existe uma parte sua que sempre soube quando era a hora de parar. Quando era a hora de ir com mais calma, quando algo já tinha passado do limite. E talvez agora essa parte possa ser ouvida com mais clareza. Sem culpa, sem explicação.
Algumas pessoas percebem que começam a se tratar diferente nos pequenos momentos do dia, sem planejar, sem decidir. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo por dentro dissesse: eu fico comigo. E você não precisa saber nada agora como se isso vai se manifestar. O importante é que enquanto essas frases continuam chegando, o seu corpo aprende que não precisa mais se machucar para dar conta. Você pode se respeitar sem se fechar. Pode se preservar sem se isolar, pode se colocar sem se perder do outro. E talvez, em algum momento comum hoje, numa resposta, numa pausa, num simples agora não, você perceba que agiu diferente, com mais dignidade, com mais presença, com mais você. Porque o autorrespeito não nasce da força, nasce da permanência. E você pode deixar essa sensação de estar do seu lado te acompanhar ao longo do dia, no ritmo certo, do seu jeito, sabendo que pouco a pouco algo profundo já está sendo reorganizado. E está tudo bem deixar que isso continue. Enquanto você ouve essas palavras, talvez perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a mudar. Porque às vezes o corpo aprende melhor quando não é pressionado. Você pode notar que existe uma parte sua que sempre soube quando era a hora de parar, quando era a hora de ir com mais calma, quando algo já tinha passado do limite. E talvez agora essa parte possa ser ouvida com mais clareza, sem culpa, sem explicação. Algumas pessoas percebem que começam a se tratar diferente nos pequenos momentos do dia, sem planejar, sem decidir. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo por dentro dissesse: eu fico comigo. E você não precisa saber nada agora como se isso vai se manifestar. O importante é que enquanto essas frases continuam chegando, o seu corpo aprende que não precisa mais se machucar para dar conta. Você pode se respeitar sem se fechar, pode se preservar sem se isolar, pode se colocar sem se perder do outro. E talvez, em algum momento comum hoje, numa resposta, numa pausa, num simples agora não, você perceba que agiu diferente, com mais dignidade, com mais presença, com mais você. Porque o autorrespeito não nasce da força, nasce da permanência. E você pode deixar essa sensação de estar do seu lado te acompanhar ao longo do dia, no ritmo certo, do seu jeito, sabendo que pouco a pouco algo profundo já está sendo reorganizado.
e está tudo bem deixar que isso continue. Enquanto você ouve essas palavras, talvez perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a mudar. Porque às vezes o corpo aprende melhor quando não é pressionado. Você pode notar que existe uma parte sua que sempre soube quando era a hora de parar. Quando era a hora de ir com mais calma, quando algo já tinha passado do limite. E talvez agora essa parte possa ser ouvida com mais clareza. Sem culpa, sem explicação. Algumas pessoas percebem que começam a se tratar diferente nos pequenos momentos do dia, sem planejar, sem decidir. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo por dentro dissesse: eu fico comigo. E você não precisa saber nada agora como se isso vai se manifestar. O importante é que enquanto essas frases continuam chegando, o seu corpo aprende que não precisa mais se machucar para dar conta. Você pode se respeitar sem se fechar, pode se preservar sem se isolar, pode se colocar sem se perder do outro. E talvez, em algum momento comum hoje, numa resposta, numa pausa, num simples agora não, você perceba que agiu diferente, com mais dignidade, com mais presença, com mais você. Porque o autorrespeito não nasce da força, nasce da permanência. E você pode deixar essa sensação de estar do seu lado te acompanhar ao longo do dia, no ritmo certo, do seu jeito, sabendo que pouco a pouco algo profundo já está sendo reorganizado. E está tudo bem deixar que isso continue. Enquanto você ouve essas palavras, talvez perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a mudar. Porque às vezes o corpo aprende melhor quando não é pressionado. Você pode notar que existe uma parte sua que sempre soube quando era a hora de parar. Quando era a hora de ir com mais calma, quando algo já tinha passado do limite. E talvez agora essa parte possa ser ouvida com mais clareza. Sem culpa,